Olá, olá, olá para todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite de domingo. Sejam bem-vindos por aqui. Estamos aqui nesta noite de domingo para nossa super live de ginástica rítmica. Estamos iniciando a nossa super live de férias com a ginástica rítmica. Esse que é um evento exclusivo aqui do canal @RegimBR. Esse canal que é exclusivo sobre ginástica rítmica. Esse evento, então, que está começando, que iniciou, na verdade, essa semana, está apenas começando, né? E vai até o dia 6 de julho, com incríveis super lives aí, com várias pessoas muito importantes da nossa modalidade. Temos uma programação incrível para todos vocês. Então, não percam, sigam acompanhando por aqui. Nessa semana, então, a gente teve aí na quinta-feira, Jéssica Maier, ex-ginasta da nossa seleção, né, ginasta olímpica, que trouxe um pouco da sua trajetória da GR, contou um pouco sobre esse papel, né, dos profissionais que fizeram parte da sua trajetória até chegar ao evento olímpico, né, e essa live, então, está disponível para vocês poderem acompanhar aí ainda aqui no nosso canal. Então, pode dar uma procurada ali, que a live ainda está disponível para vocês. E hoje a gente tem aí mais uma convidada para lá de especial que já está por aqui. Seja bem-vinda, Bianca Maia. Deixa eu dar um oizinho aqui para Bonini Jones, Centro Movimento, a Rose, Vanessa, todos bem-vindos, Isabela também chegando. E a nossa convidada que está já, eu vou abrir aqui a conversa com ela, vai participar aqui com a gente hoje, né? Ginasta que foi também, a Bianca que foi ginasta também da seleção e vai falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, mas quero deixar antes aí rapidinho um convite para todos vocês, que na quinta-feira nós temos então o próximo estágio aí, a próxima fase, o próximo encontro sobre a ginástica rítmica, e esse próximo encontro vai ser comigo. Eu vou trazer um pouquinho aí da minha história, dos bastidores deste canal de hoje, que vocês acompanham por aqui, toda a minha trajetória com vitórias, derrotas, né, todos os aprendizados da ginástica e tudo aqui também sobre o canal e sobre o meu método, que hoje está levando aí inúmeros profissionais a terem segurança e excelência na ginástica rítmica. Mas hoje vamos iniciar aqui com Bianca Maia. Deixa eu ver se está tudo certo por aqui. Vamos ver. Oi, Val. Olá! Oi, Bianca! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Seja bem-vinda por aqui. Acho que tá tudo certo também. Se alguém tiver com dificuldade de som, pode me avisar, mas a princípio tudo bem. Olá, olá! Então, deixa eu apresentar a vocês essa incrível participante aqui que está com a gente hoje, né? Ela que foi ginasta da seleção, representou o nosso país aí nos conjuntos, mas hoje ela é treinadora e responsável aí por uma equipe de competição na ginástica rítmica, né? E além disso, minha gente, desculpa, ela é global, ela é chique demais. E já vou contar mais um pouquinho então, mas Bianca Maia Mendonça aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Se você quiser dar um oizinho pro pessoal. Boa noite, Val. Tudo bom? Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Primeiro quero te dizer que eu tô super feliz. Olá, olá. Acho que travou por aqui. Vamos ver se é só comigo ou o pessoal tá ouvindo bem. A Bia caiu, né? Vamos dar um jeito nisso. Vamos lá. Oi. Voltei. Caiu, mas já voltou. Vamos lá. Acabou travando, aí fechou, mas tá tudo certo, a gente pode Ó, continuar. Bom, como eu tava falando, eu tô super feliz de estar aqui, podendo ter esse momento com você e com todas as pessoas que tiverem interesse de conversar sobre
a ginástica rítmica, conversar sobre esse assunto, né? A trajetória que eu acredito que hoje é a realidade de muitas ex-ginastas, né? Estão ingressando aí para o caminho da educação física, para o caminho de se tornar uma treinadora. Então, como eu já tinha te falado, até quando você entrou em contato comigo para fazer o convite, eu sempre indico o seu curso, eu indico o seu Instagram, porque eu acompanho e eu vejo que você aborda assuntos importantíssimos, tanto para treinadores, quanto para professores, quanto para ginastas, quanto para curiosos. Então, eu acho que é de uma grande importância o que você faz hoje para a nossa comunidade da ginástica, que vem crescendo muito e a gente ainda vê que tem pouco se fala sobre, pouco se compartilha. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui hoje conversando com você. Bom, que bom. Esse sotaque aí todinho brasileiro, todinho de Manaus. Mas seja muito bem-vinda. Então, talvez algumas pessoas que estejam por aqui conhecem mais a Bianca Maia treinadora ou mais a Bianca Maia ginasta. Vou falar um pouquinho da trajetória da Bianca Maia ginasta, né? Que foi o que você me passou. Foi ginasta da Seleção Brasileira de Conjuntos, campeã brasileira, campeã pan-americana, tricampeã sul-americana. Hoje também é palestrante, professora e coreógrafa de GR, diretora técnica do CEGIM e comentarista dos canais Globo nas modalidades de ginásticas, né, nas Olimpíadas do Rio 2016 e Tóquio 2020. E eu já falei para ela que aqui eu vou aprender, né, porque ela é global. Mas conte um pouquinho pra gente, você me contou rapidinho aí sobre essa história de ser comentarista da GR, né? Como é que foi essa ideia aí, tudo isso? Então, na verdade, tudo foi meio que acontecendo, né? A primeira oportunidade que eu tive de participar de uma transmissão foi lá em 2014 e foi por indicação, inclusive, da Camila, né? Eu lembro que teve um campeonato, o Meeting, que antigamente tinha, né? O Meeting Internacional. E aí teve esse meeting em Vitória. E a Globo acabou procurando a confederação porque queria fazer essa transmissão ao vivo, e aí ela acabou me indicando. Então eu tive esse meu primeiro contato mesmo, não sabia absolutamente nada, nunca estudei jornalismo, enfim. Fui assim com o meu conhecimento da ginástica mesmo, né, para contribuir. E deu super certo, eles adoraram, disseram que nossa, você leva super jeito, você já estudou jornalismo? Eu falei, não, eu vim aqui para contribuir, né? E aí acabou que eu fiz alguns trabalhos ainda em 2015, aí em 2016 surgiu o convite e a oportunidade de estar na Rio 2016. Então, eu gosto de falar que eu acabei realizando o meu sonho da Rio 2016 de uma outra forma, né? Eu não estive como ginasta, mas eu estive ali pertinho das meninas, acompanhando os bastidores, só que do lado de cá como comentarista, que também para mim foi um sonho, foi incrível. E aí, de 2016 até 2020, fiz alguns outros trabalhos, sempre quando tem Copa do Mundo, alguma coisa que eles querem fazer essa transmissão, a gente também faz. E em 2020, mais um, que foi Tóquio, acabou sendo em 2021, né? Também houve esse convite. Então, de lá para cá, a gente vai ganhando essa experiência, mas eu não estudei jornalismo nem nada. No meio do caminho, eu até pensei seriamente em trocar de área, de mudar ou juntar as áreas ali, meio que se complementam, mas acabei seguindo mesmo na educação física, finalizei a minha faculdade, iniciei esse trabalho como treinadora, e aí meio que é um trabalho paralelo. E é uma forma de você também estar sempre atualizada, né? Porque eu sempre, até outro dia, estava ouvindo um podcast de uma espanhola que faz bastante narração de campeonatos. E ela fala que ali na hora da transmissão tem toda a questão de você estar ali, mas todo o preparo antes, né? De conhecer a ginasta, conhecer a história dela, qual foi a trajetória para chegar, às vezes, até essa Copa do Mundo, até o Mundial. Então, é todo uma forma de você estar dentro do meio mesmo também, né? E quem Você tem conhece é que mais fácil. estar acompanhando os campeonatos mundiais, você tem que estar acompanhando as classificações, você tem que estar acompanhando quem é que está ali sempre no ranking, até dos campeonatos europeus, enfim. Então, realmente uma coisa acaba contribuindo com a outra, porque como treinador, você também tem que estar sempre se atualizando daquilo que está acontecendo no âmbito mundial, né? Então, como comentarista não é muito diferente, você tem que estudar para saber o que você vai falar.
Mas é nosso meio, né? Tá, foi picada pelo bichinho da ginástica, agora já sabe tudo sobre isso, né? Entrando um pouquinho nesse tema de hoje, né? Você que foi ginasta, né? Como é que foi essa decisão dessa transição de parar de treinar, quando você deixou de ser ginasta, para depois entrar a trabalhar, atuar mesmo com a GR? Bom, eu vou ter que resgatar um pouquinho da minha história, assim, porque a educação física ela sempre esteve muito presente na minha história de vida, de família mesmo, né? Meus pais, ambos são da área da educação física. A minha mãe trabalhava com ginástica rítmica em Manaus e o meu pai, ele era mais da área do vôlei, professor de faculdade, da federal, das matérias da educação física. Então, assim, eu sempre tive dois grandes exemplos dentro da minha família, né? Só que até então, esse não era o meu grande desejo, fazer educação física. Minha mãe sempre foi bem realista com a realidade da educação física. Minha filha, não é fácil, você vê como é o dia a dia da sua mãe. Então, assim, eu e meus irmãos, né, crescemos com esses exemplos e a gente sempre deixou as coisas bem, eles sempre deixaram as coisas bem claras. Acabou que nesse caminho, assim, tudo bem, então eu não vou para educação física. Eu até pensei em fazer arquitetura esses dias, eu até compartilhei aqui no meu Uhum, Instagram, eu que vi. no meio do caminho eu falei assim, não, então eu vou fazer arquitetura, era isso que eu queria. Tinha decidido ali, né, nos meus 15 anos, era isso que eu queria. E aí, em 2010, que foi quando eu saí de Manaus, eu fui morar em Florianópolis, né? Fui para Santa Catarina, e meio que as coisas foram acontecendo. Logo em seguida, eu entrei na seleção, né? E me mudei para Aracaju. E aí eu lembro que em Aracaju só tinham dois cursos disponíveis, e um deles era educação física, e o outro era uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Então eu falei assim, bom, como só tem esses dois cursos, eu vou cursar educação física porque é o que hoje tem total a ver comigo, né? E mais para frente eu penso se eu vou continuar ou se eu vou trocar, enfim. E aí no meio do caminho, quando eu saí da seleção, voltei a morar em Florianópolis, eu decidi que realmente era isso. Eu gostava da forma como era ensinado, como eu analisava o movimento, como, assim, até mesmo a questão de levar o jeito, né? Para você, por exemplo, monitorar uma turma, ensinar alguma coisa ali, e eu via que realmente era o meu perfil, eu gostava daquilo ali. Então, quando eu retornei para Florianópolis, eu decidi recomeçar minha faculdade, prestei vestibular novamente, e aí dei seguimento. E aí, em 2017, foi quando eu finalizei. Eu formei em 2017, mas eu já tinha me mudado para Salvador em 2015. Ai, meu Deus, tem muito tempo. Mas eu me mudei para Salvador em 2015. Eu lembro que eu fiz a minha transferência e foi quando foi esse meu processo de parar de treinar. Eu tinha saído da seleção, eu voltei a morar em Florianópolis, mas continuei competindo pelo meu clube, né? Pelo ADA em Florianópolis. E aí, conversando com a minha treinadora, eu falei com Maria Helena, falei, Maria Helena, acho que para mim já deu ali, já tô no meu, sabe, no meu limite, até por conta de lesões e tudo mais. Contribuí ainda como estagiária, fiquei um tempo monitorando as turmas lá. A Maria Helena tem um projeto super bacana junto à Universidade Estadual, né? Então, Uhum. ela sempre tem incríveis profissionais junto com ela, porque ela leva a galera da fisioterapia, a galera da educação física toda, enfim, psicólogos, todos os estagiários vão trabalhar no projeto e muitos ficam, né? E alimentam o projeto durante muito tempo. Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria alguma coisa ali, eu queria estar trabalhando junto com o esporte que eu escolhi para mim, né? E aí fui me identificando com essa questão das monitorias mesmo. Então, quando eu saí de Florianópolis e decidi vir morar em Salvador, eu sabia que eu queria trabalhar com ginástica, mas eu não sabia ainda como. Se eu ia trabalhar com algum clube, ou se eu ia iniciar o meu próprio trabalho, ou enfim, mas eu sabia que eu queria trabalhar com a ginástica. E aí, em 2016, foi quando eu iniciei o que hoje é o meu clube, mas na época era só uma ideia, era só mesmo, né, um desejo. E eu ainda era estagiária, né, eu estava ali finalizando a minha faculdade. E aí eu vi a oportunidade de começar numa quadra de um condomínio, e aí eu fui, enfim, panfletando de
caixa de correio em caixa de correio, marcando uma aula experimental. Aí dali surgiram, tipo, 10 ginastas, depois viraram 20, depois viraram 30. De repente eu já estava em um outro espaço. Então, as coisas meio que foram acontecendo. E aí o projeto que era bem pequeno, eu decidi que realmente falei, não, então acho que isso aqui é o que eu quero realmente. Então, vou fazer algo para mim, vai ser o meu clube, o meu trabalho, onde eu vou trazer a minha metodologia, tudo aquilo que eu vivi, né, enquanto ginasta, enquanto todas as referências que eu tive na minha vida, minha mãe, Camila, Maria Helena. Então, assim, é um pouco do reflexo de tudo que eu vivi mesmo. Hoje é o que eu tento passar no Sejin, que é o meu centro, o meu clube. Que legal, que legal. E então, essa tomada de decisão, ela foi, acabou que ela foi acontecendo, né? Por conta de tudo isso que você viveu mesmo, né? E com relação ao teu dom de ensinar, onde é que você se percebeu, né? De, tipo, a possibilidade de você, aquilo que você tinha aprendido como ginasta, poder passar para novas ginastas. Bom, Val, na verdade, assim, eu acho que é, você ser professor, ser treinador, é muito realmente da pessoa, né? Você tem que ter esse tato, você tem que ter essa essência. É muito assim do que tem na pessoa. Claro que muito você aprende, muito você reproduz, muito você adquire, absorve informação. Mas eu lembro que quando eu estava ali nos meus últimos anos enquanto ginasta, já migrando para os primeiros anos como professora, monitora e tudo mais, eu fui convidada para dar algumas clínicas, alguns workshops, e aí eu recebi esses feedbacks. E eu lembro que o meu primeiro workshop que eu dei, se eu não me engano, foi em Rondônia, em 2014 ou 2015, alguma coisa assim. E aí eu lembro que várias pessoas assim viraram e falaram assim, nossa, Bianca, você tem uma facilidade muito grande de ensinar, tipo, você consegue entender o movimento. E eu acho que muito disso é por conta de nós termos sido ginastas. E aí, a partir daquele movimento que você já conhece ele pelo seu corpo, você conseguir traduzir para o corpo de uma outra criança, claro que se torna mais fácil, né? Então, essa experiência de ter sido ginasta facilita muito, não vou dizer que não, mas não é tudo também. Porque eu também gosto de frisar muito que o que me tornou realmente treinadora foi a faculdade. Porque a faculdade me trouxe esse conhecimento, o conhecimento científico mesmo. Não é simplesmente você ensinar, né? Não é simplesmente você, pega o movimento, analisa e ensina. Não, é você entender o preparo do corpo da criança, se ela está preparada para realizar aquele movimento, se ela não vai se lesionar, se ela não, enfim, se ela não vai se frustrar por estar tentando fazer aquilo ali. Então, realmente, esse preparo, quem me trouxe foi a faculdade. Não foi só o fato de eu ter sido ginasta. Porque, assim, é claro que o sonho de qualquer treinadora é conseguir sentar o seu bumbum na cadeira, né, digamos assim, falar com a ginasta, ela entende você e perfeito, pronto, ela entendeu, ela vai reproduzir aquele movimento. E não é bem por aí. Na verdade, não é nada Bem por longe aí. disso, né? Muito longe disso. E eu entendi isso a partir da faculdade. Porque, na verdade, aquilo que a gente vê em 1 minuto e meio são horas de trabalho treinador ginasta, mas foram horas de trabalho treinador antes de tudo isso, até ele chegar naquele momento ali, né? E muitas vezes as pessoas realmente não entendem. Então, hoje você também acompanha, né, alguns profissionais que atuam com a ginástica e perceber que às vezes gosta da modalidade, vai atuar, mas ainda se sente muito inseguro por conta dessa falta, né? E é como você falou, isso a gente vai conquistando no dia a dia, com estudo, com dedicação mesmo, porque somos seres humanos passíveis de aprendizado o tempo inteiro, né? Ser só Exatamente. ginasta ajuda, mas não é tudo. Não, não é tudo. Assim, é muito. É a gente idealizar que você vai sair do treinamento de alto rendimento e já vai trabalhar com o treinamento de alto rendimento. Seria Uhum. muito bom se essa fosse a realidade da maioria dos treinadores, mas não é. Né? Quando você já tem um clube consolidado, onde você pode, digamos assim, se aposentar como ginasta e dar continuidade ao seu trabalho como treinadora, isso é ótimo, mas não é a realidade da maioria, né? A maioria realmente vai iniciar do zero, vai levar a ginástica para um interior, para uma cidade, vai implantar um projeto. Então, você precisa realmente da base
E essa base quem vai te trazer é a faculdade, é o que vai te ensinar sobre maturação da criança, sobre quais fases que ela vai realmente estar pronta para receber determinados tipos de comandos, enfim. Então não tem como você, uma coisa precisa da outra. Perfeito. E qual foi o seu sentimento lá atrás, né? A tua sensação? Você já compete com as meninas há um tempo, né? De ficar fora do tapete pela primeira vez, vendo o teu trabalho sendo apresentado pelas ginastas. Como que foi isso? Nossa, Val, eu lembro que no início era bem difícil, eu me cobrava demais, porque não é fácil você ter saído de uma seleção brasileira, você ter construído tudo aquilo que você construiu e você pegar o seu trabalho agora, um reflexo em outras pessoas e colocar à prova, né, para que Uhum. todos observem. E eu lembro que eu me cobrava demais a questão delas fazerem tudo perfeito. Poxa, por que que errou? Por que isso? Eu não acredito. Tipo assim, e eu me culpava mesmo. Me culpava porque, assim, a culpa não é delas. Se elas não estão fazendo, é porque alguma coisa eu falhei, né? E aí, depois de muito tempo, assim, muito tempo que eu digo assim, uns 3 anos mais ou menos, de 2016, 17 até antes da pandemia, eu fiz várias reflexões dentro de mim em relação ao que é a ginástica rítmica. Aí eu fiquei assim, poxa, Bianca, tu começou a treinar, tu começou a fazer ginástica com 5 anos de idade. E você atingiu o seu objetivo de uma seleção brasileira com 17. Foram 12 anos de trabalho. Então, por que que tu tá cobrando, né, de si mesma que o seu trabalho comece a ter frutos ou reconhecimentos, enfim, em 2, 3 anos, né? Imediatismo total, né? Exato, sendo que eu também falo muito isso para as minhas ginastas. Uma ginasta que treina há 2 anos, por exemplo, elas se cobram, a gente sabe que elas se cobram muito, né? E se frustram por isso. Falou, há quanto tempo você treina? Ah, 2 anos. Falei, tá. O que que uma criança de 2 anos faz? O que que uma criança de 2 anos faz? Ah, não faz muita coisa. Tipo assim, uma criança de 2 anos, ela mal começou a andar, tá começando a falar. Então, assim, então por que que a gente se cobra tanto? É pouquíssimo tempo, né, para que elas realmente mostrem o trabalho, enfim. Então, até pra gente mesmo, eu peguei essa reflexão e falei assim, calma, as coisas não são por aí. O trabalho ele vai se consolidar em algum momento, o trabalho ele vai acontecer e vai ser, né, vai ser essa vitrine que eu espero em algum momento, mas ainda não é agora. Então, assim, eu também tinha vários fatores de questão de quadra, de tempo de treino, tudo isso que influencia muito. A gente sabe que sim, Uhum. de não ter um espaço adequado, de não treinar a quantidade de horas adequada, e ainda assim eu cobrar um resultado de mim mesma que eu falei, não, eu não vou entrar nessa neura, entendeu? Então, assim, foi muito difícil, assim, os primeiros momentos eu colocando o meu trabalho à prova porque eu sou uma pessoa muito crítica comigo, com o que eu ofereço, com o meu serviço, com o meu trabalho, e eu acredito que é um trabalho que não acontece da noite para o dia, né? E até a própria seleção brasileira é um reflexo disso. Eu vi falando para a Camila, para a Bruna, nossa, a Camila entrou lá em 2011, né? Nós, as ginastas que entraram junto com ela, nós somos a prova viva do quanto mudou, assim, o tanto que hoje, assim, a estrutura que hoje a seleção tem, e olha só a quantidade de resultados, e são resultados, sabe, reais, sabe? São resultados que você vê que existe uma consistência, mas porque foram anos de trabalho, né, que levaram hoje a ser quem são. O Brasil hoje é referência. Então, eu acho que a gente aqui que está na construção da base, a gente também tem que ter essa consciência de que precisamos sim ser críticas, precisamos sim ter esse senso, mas também não adianta se, ai, vou aqui me martirizar. Não, 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 a gente tem que ir com calma. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Perfeito, eu acho que eu percebo muito isso dos professores também, de se cobrar demais e até de pontuarem, né, uma certa ansiedade além do normal, um sofrimento além do normal, que às vezes o meio da ginástica nos traz, né, e que não é saudável para nós enquanto seres humanos, a gente vai passar isso para as meninas também. Eu acho que eu aprendi isso depois que eu saí da ginástica, lá dentro a gente às vezes não consegue se ver, né? Depois de que eu saí, eu digo de estar ali ativamente na quadra,
Mas é realmente isso. Você, enquanto ser humano, precisa estar bem para poder passar para elas, né, a parte boa. Eu acho que essa tua reflexão aí foi perfeita e vai contribuir muito com quem está aí trabalhando com a GR, porque o imediatismo não vai acontecer. Os 10 anos da seleção são mais do que a prova viva de que realmente é um trabalho de formiguinha, dia a dia, e ainda assim pode ir muito mais além, né? A crescer mais à frente. E com relação às ginastas que hoje você trabalha, né? Você sente diferença dessas gerações que você está atuando agora com relação a anos atrás ou a tempos atrás, quando você treinava, ou ginastas que você conheceu? Como que é isso para você? Nossa, Val, eu sinto muito, assim, e isso é um comentário constante meu com as outras treinadoras, né, minhas colegas de trabalho, ou até mesmo em campeonatos, quando a gente viaja, né, a gente sempre troca essas figurinhas e aí a gente acaba pontuando muito isso, né. Existem vários fatores que influenciam isso aí, né. A questão hoje das crianças terem acesso, eu acredito, né, terem muito mais acesso a informações é uma coisa que mexe e desestabiliza muito elas, né? Então, assim, a gente percebe que hoje as crianças elas acabam se fragilizando mais. E o nosso esporte é um esporte de erros e acertos. O nosso esporte é um esporte onde diariamente a criança tem que ter a cabeça de que ela vai para o ginásio, em algum momento ela vai se frustrar, em algum momento ela vai se alegrar. Né? Só que hoje, né, a grande diferença é que antigamente, eu vou comparar comigo mesmo, tá? Eu, de 15 anos atrás, eu não me frustrava com tanta facilidade, né? Eu acabava me fortalecendo muito mais, pegava muito mais esses pontos positivos e me fortalecia nisso, né? Me apegava a isso. E hoje, as crianças, eu percebo que elas têm uma dificuldade muito maior de se reconhecerem boas em algo, de se reconhecerem capazes, sabe? De se reconhecerem, poxa, eu posso, eu vejo muita dificuldade hoje nisso. Então, a gente acaba tendo que ter mais cuidado mesmo na forma de falar, na forma de você lidar com o treinamento, trazer essa questão mais, como eu posso falar, mental, né? Não é só o treino técnico, né? Você tem que trazer muito essa questão mental para o treino, para a criança entender que realmente ela é capaz, basta ela acreditar. Então, assim, eu percebo essa fragilidade nessa nova geração, realmente, que se você não tiver uma estrutura adequada de fazer um treinamento mental, de ter um psicólogo próximo, de fazer a terapia junto. A gente tem crianças que têm condições de ter a própria terapia, mas tem crianças que não. Então, ter esse cuidado diariamente é extremamente necessário para um esporte onde te cobra tanto ali diariamente para você ser julgada em apenas 1 minuto e meio, né? Eu acho que essa é a real. Você falou de erros e acertos no treino, né? Muito vai precisar errar no treino, né, para conseguir acertar lá na competição. Então, às vezes, essa coisa de errar tantas vezes até você acertar e pegar o jeito é o que hoje talvez seja a grande dificuldade de das crianças, né, dessa nova geração. Eu conversava com a minha irmã, inclusive, sobre isso hoje, da facilidade de um celular, de uma televisão, né, de conseguir as coisas muito rápido. E ali elas não têm isso, então elas vão precisar aprender, né, a partir do erro, porque é isso mesmo. E ali a gente vai acabar, talvez por um processo de seleção natural, tirando as ginastas do futuro, né, daqui para frente. E a gente, enquanto profissional, a gente vai precisar realmente ter esse tato diferente para poder lidar com isso. Mas para isso a gente também tem que estar preparado, né? Porque É, a gente, enquanto adulto da relação, como eu brinco, estar preparado para poder dar suporte para essas crianças que hoje têm essas dificuldades e fragilidades mesmo. exatamente. E eu acho até que a educação física, daqui a um tempo, ela vai ter que se preparar um pouco mais para lidar com esse lado mental nas disciplinas do curso. Porque a gente fala muito pouco sobre isso. Pelo menos durante a minha faculdade, eu acho que eu tive uma disciplina que falava de uma psicologia e filosofia muito branda, assim, sabe? Mas eu, que sou bacharel e quero trabalhar com treinamento, com atletas, aí eu vou ter que realmente fazer algo mais direcionado, uma pós relacionada à psicologia do esporte,
esporte ou alguma coisa mais direcionada, mas na própria faculdade a gente não tem nada assim relacionado à preparação mental dos atletas. Não algo realmente aprofundado, mas o simples fato de você ali no dia a dia do seu treino com o seu atleta, como que você faz para às vezes ativar um gatilho nele para que a próxima passada da sua ginasta seja uma passada melhor, entendeu? O que que vai ativar o gatilho nele que vai fazer com que aquela passada anterior, poxa, ela errou tudo, se sentiu incapaz, não foi legal, mas a próxima, por conta de uma atitude que o treinador teve, ela já vai ter uma atitude diferente, sabe? Então, eu sinto um pouco de falta disso. Não sei como que está hoje nas faculdades, mas eu acredito que a educação física ela vai caminhar, pelo menos o bacharelado, né? Ele vai caminhar um pouco mais para isso, porque essa nova geração tem essa necessidade. É esse suporte mesmo, né? E aproveitando isso que você falou, como que foi para você, enquanto ginasta, essa necessidade da parte psicológica? Porque você comentou que você era uma ginasta mais forte, talvez, né? Se fortalecia, e, enfim. Mas você teve esse suporte durante a tua carreira antes da seleção e depois, como que foi a psicologia para você? Assim, para ser bem sincera, eu nunca fiz terapia assim enquanto ginasta. Eu fui ter meu primeiro contato com um psicólogo, eu lembro que foi realmente na seleção, onde a gente tinha uma pessoa que fazia alguns trabalhos com a gente. Mas durante minha trajetória, eu digo que minha maior psicóloga foi minha mãe, porque Uhum. ela era minha treinadora. Então, era meio que algumas atitudes realmente dela que na época eu não entendia, mas hoje eu visualizo como algo onde ela realmente me fortalecia, né? Além da questão da minha mãe, teve também toda a questão assim, poxa, eu era de Manaus, né? Eu sou de Manaus, é um estado extremamente distante de tudo e de todos, naquela época onde as informações não chegavam com tanta facilidade como hoje a gente tem, né? Então, assim, para mim era realmente uma realidade muito distante eu conseguir chegar numa seleção brasileira. Então, a minha mãe chegava para mim e falava assim: ó, a gente passou diversos momentos de não ter ginásio para treinar, de não ter espaço, de tirar os móveis da sala e montar a série na sala de casa, sabe? Uns negócios meio que hoje assim a gente vê que é meio absurdo. Mas hoje eu Uhum. vejo que tudo isso que ela fazia era assim, olha, tu não vai desistir, a gente vai chegar lá, a gente vai fazer isso aqui acontecer. E a primeira vez que a gente ouviu de uma outra pessoa de fora que eu tinha chances de alcançar uma seleção brasileira, eu acho que eu tinha, não sei, uns 10 anos que para mim foi o gatilho que mudou a chave, assim, deixou de ser apenas um esporte brincadeira para, não, é isso aqui que eu quero tentar para minha vida, né? E assim, atitudes como, por exemplo, ela dizer assim, ó, tô cansada, hoje eu não quero treinar. Ela, não, você vai treinar. Você é uma atleta, você tem que dar conta das suas responsabilidades. Se você não quiser ir treinar, a gente não treina mais, mas isso aqui, porque hoje falta, essa semana falta hoje, semana que vem falta 2 dias, na outra semana, tem prova, tem que faltar. Não. Você vai treinar, quando você chegar, você vai estudar para sua prova, amanhã você vai fazer sua prova. Então, assim, pequenas atitudes dela que hoje eu percebo que acabam fortalecendo, né? Porque se fosse uma mãe, que eu diria assim, convencional, uma mãe normal, não, minha filha, tudo bem, tá Tudo bem. cansada. Hoje fica descansando, hoje tá bom, tem prova, então fica estudando, sabe? Então, assim, acaba amaciando demais, assim. É claro que tem que ter o equilíbrio, mas acaba amaciando demais. E aí, quando vê, na primeira dificuldade, a criança ela vai desistir, né? Não tem. Teve muitas facilidades ali dentro da vida dela. Então, na primeira facilidade, ela vai desistir. Então, quando eu cheguei na seleção que não foi a parte mais difícil, realmente. É difícil você integrar a seleção. Eu vi até que a Maia falou sobre isso. Eu ia falar Chegar. disso. Eu assisti partes da live da Maia, né? E realmente, chegar até a seleção brasileira não é o mais difícil. O mais difícil é você se manter. O mais difícil é você aguentar ali a rotina, é você aguentar o treinamento, é você estar
bem fisicamente e psicologicamente todos os dias para você sustentar essa responsabilidade. Além disso, ainda tem a questão de, mas e se eu não for titular? Mas se eu for ginasta reserva? E todas as questões psicológicas que passam na cabeça de crianças realmente, porque você entra numa seleção brasileira com 16 anos, 17 anos, então é muito difícil para uma criança dessa idade lidar com tudo isso, deixar a família, deixar os amigos, largar a escola, se muda para uma cidade diferente, de outra cultura, longe dos pais e ainda ter que dar conta disso. Então eu vi muitas ginastas passarem pela seleção. Tiveram ginastas que ficaram 2 semanas e disseram, gente, desculpa, isso aqui não é para mim. Beijo, tô indo embora. E tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Se realmente não te faz bem, eu acho que, né, tem que ser esse o caminho. Mas depois de muita reflexão, eu percebi que todas essas pequenas atitudes da minha mãe ao longo da minha trajetória como ginasta me fortaleceram muito. E eu comecei a perceber que realmente eu tinha um preparo maior. Podia ser. Tinha dias assim que a Camila falava assim, gente, hoje a gente vai treinar até tal hora. A gente, tá bom, bora. Tá todo mundo ali por aquele objetivo, então bora. A gente vai treinar domingo de Páscoa. A gente treinou um domingo de Páscoa. Eu lembro que a gente viajava na terça-feira para uma Copa do Mundo e, tipo, no domingo de Páscoa a gente foi pro ginásio treinar. Então, assim, são coisas que não é para qualquer criança, né? Não é para qualquer pessoa. É realmente uma atleta que tem que ter uma cabeça forte, um físico bem preparado. Então, essa questão realmente eu devo muito à minha mãe. Eu ia falar sobre ela já já, então vamos engatilhar aqui. Ela foi sua treinadora desde pequenininha. O que você vê como as maiores vantagens, porque deve ter muitas, e desvantagens também em relação a outras, né? A não ser a sua mãe como treinadora. Bom, né? Como tudo tem prós e contras, né? Todos os prós foi tudo isso aqui que eu acabei de falar para você, né? A questão de que a minha mãe nunca desistiu de mim, então realmente, quando todas as outras meninas do clube, do projeto pararam de treinar, ela virou para mim e falou: Você ainda quer isso aqui? Porque agora só tem você. Então, se você quiser, a gente vai fazer acontecer. Então, vamos. Aí a gente ia e fazia essas loucuras de tirar as coisas de casa no sábado, esvaziava a sala, montava a coreografia, treinava, aí ia para beira de quadra, treinar, vamos, vamos. Tudo isso foi todos os pontos positivos, realmente, de ter uma pessoa ali 24 horas pensando um projeto para você, né? É, eu diria que os contras, né, entre aspas, assim, é porque realmente em alguns momentos eu sentia um pouco essa falta de ter a mãe sem ser a treinadora, né? Então, de ter ela ali sem, às vezes, misturar problema de ginásio com problema de casa. E às vezes eu saía de casa para ir para o treino e ela ia falando das coisas de casa, por exemplo. Seu quarto ficou desarrumado, não sei o quê, não, 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 sabe? Coisas assim do dia a dia. E aí eu chegava no ginásio ouvindo. Aí eu saía do ginásio e voltava para casa ouvindo ela falando até em casa. Que o seu treino hoje foi assim, assado. Então, assim, às vezes eu queria, como como que eu posso dizer? Tentar dar uma. Não, eu só quero a minha mãe agora. Agora eu só quero a mãe. Desligar. Uhum. Desliga o botão treinador, eu só quero a minha mãe. Se pudesse fazer isso, teria sido bom. Mas, tirando isso, eu só tenho mesmo pontos positivos. Eu acho que a gente tem algumas experiências, né, de treinadoras até a nível nacional agora, né? As menininhas, as filhas das treinadoras estão aí chegando muito em breve para competir. E a gente tem muita mãe de ginasta que passou por isso, assim. Você foi um exemplo, né? Que até alcançou a seleção. E é uma prova de que é possível, né? Tem suas dificuldades, tem as suas facilidades, no sentido de às vezes tem esse tempo a mais para treinar, né? Essa proximidade do plano totalmente direto. Mas eu acho que é como tudo na vida, tem seus prós e contras, suas dificuldades, e a gente aprende com isso também, né? E quais são. Você teve só a sua mãe durante toda a tua trajetória, depois foi Marilena e seleção? Isso, eu tive minha mãe, comecei com 5, foi até os 16, que foi quando eu saí de Manaus, né? Aí treinei com Maria Helena em 2010, aí logo em seguida, 2011, eu entrei na seleção. Aí eu fiquei com Camila, Bruna, aí quando eu saí da seleção, voltei para Florianópolis, voltei para Maria Helena,
E aí eu digo que Maria Helena é minha segunda mãe, realmente, porque em Manaus, como eu treinava muito sozinha e era muito ali a relação mãe e filha, realmente, né? Coisas que minha mãe só fazia porque ela era minha mãe, de fato. Em Floripa foi aonde eu me senti acolhida por um clube, onde eu tive a minha referência de estrutura do que é um trabalho, do que é um projeto, daquilo que eu almejo para mim, sabe? Principalmente depois que eu decidi ser treinadora. Então, assim, eu tenho minhas referências fora do Brasil e eu tenho minha referência dentro do Brasil. Então, hoje, realmente, o ADIE, e é incrível como a Maria Helena consegue fazer isso com todas as ginastas dela. E eu não canso de falar da Nicole, da Nick, com 32 anos de idade, que ainda Uhum. compete pelo ADIE. Então, assim, porque realmente dentro daquele ambiente você se sente acolhido, né? Então, é uma meta realmente de você ter um trabalho de excelência, de você fazer isso com acolhimento, de você fazer isso com amor, né? Onde você tem essa reciprocidade entre atleta e treinador, onde existe respeito, onde existe, enfim, todos os adjetivos possíveis dentro de um trabalho, hoje é a referência que eu tenho, né? Então eu tive essas 3 treinadoras ao longo da minha trajetória. Ali eu acho que tem uma estrutura, né, muito, muito bem preparada. Eu falo que tem algumas pessoas do esporte que eu conheço que eu falo que horas que essa pessoa dorme, né? Porque Maria Helena é uma delas, né? Que faz tanta coisa, é faculdade, é É, federação, é CBG, enfim, dá conta do recado de tudo isso, é. né? Mas são pessoas aí que fortalecem a nossa modalidade e ainda deixam a sua marquinha aí nas próximas gerações e tudo mais, né? O que você considera que essas pessoas, além da questão do esporte, né, te ensinaram para a tua vida mesmo como pessoa, essas treinadoras que passaram? Olha, Val, cada uma contribuiu, e não só as treinadoras, mas como todas as pessoas que realmente foram envolvidas no meu processo de ginasta, cada uma contribuiu de uma forma extremamente importante, desde as treinadoras, minha mãe, Camila, Maria Helena, aos professores envolvidos nisso, porque não são só as treinadoras, né? A gente passa por professor de balé, a gente passa por professor de expressão corporal, a gente passa por preparador físico, a gente passa por psicólogo, a gente passa por tantos profissionais, né? Fisioterapeutas, enfim, tantos profissionais que contribuem, às vezes, para um resultado que para a gente é algo tão. é, a gente não dá tanta importância, mas no final das contas, por exemplo, você tá um exemplo, enquanto eu estava na seleção, eu descobri que eu tinha uma hérnia na coluna, né? Na minha L5S1. E aí eu tinha crises extremamente difíceis, assim, de ficar de cama 2 dias, de não conseguir me mexer. E aí teve uma época, em 2013, antes da medalha da Copa do Mundo que a gente ganhou em Minsk, que uns 2 meses antes eu tava travadíssima da coluna de não conseguir fazer nada. E eu lembro que o fisioterapeuta na época, assim, ele chegou junto e falou assim, não, bora, vamos lá, a gente vai fazer isso aqui dar certo. Vamos, pilates, fisioterapia, quiropraxia, enfim, tudo que foi possível. E aí eu lembro que 2 meses depois, que foi quando a gente viajou para Bielorrússia, para a Copa do Mundo, eu lembro que eu era a única ginasta que não estava sentindo nenhum tipo de dor. Era a única ginasta que estava, tipo assim, 100%. E ali, assim, foi uma bobeira, sabe? Mas, assim, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, nossa, há 2 meses atrás eu estava praticamente de cama, sem conseguir me mexer direito. E aqui eu cheguei, e aí a gente ainda ganhou a medalha. Então, tipo assim, foi para mim um grande troféu, sabe? Ter conseguido chegar lá e ainda. Então, assim, foram muitas pessoas que passam na nossa trajetória. E aí a gente acaba pegando esses exemplos e esses reflexos para o nosso trabalho, né? Então, eu gosto de falar que o Sejin hoje realmente, assim, é algo. É, o que o Sejin está na minha cabeça é algo muito maior. Mas tem tempo, né? Leva um tempo para você conseguir chegar até lá. Então, hoje é um protótipo daquilo que eu almejo, que a cada ano vai chegando mais perto daquilo que eu pretendo que ele seja um dia. Então, e vai levar com certeza o reflexo de todas essas pessoas que contribuíram na minha trajetória. Legal. E hoje com a sua mãe, você consegue pedir conselhos? Ela te ajuda aí com relação ao Sejin também?
Ela ajuda. Hoje a minha mãe, ela não trabalha mais com ginástica, né? Acho que já tem desde a pandemia, quando voltou da pandemia, ela decidiu realmente não, essa questão psicológica para ela já não estava mais dando muito certo, que a gente sabe que é baque para quem é treinador ficar aqui é, absorvendo tudo isso, né? E tentando blindar as ginastas de alguma forma. Então, ela falou que não queria mais. E aí ela, desde então, sempre quando ela vem para Salvador, ela vive dizendo que ela não vai para o ginásio. Ela, não, eu vou para descansar. Aham. Eu quero passear, eu quero ir para a praia. Aí ela vem, tá bom, hoje eu vou para o ginásio. Aí de repente, quando eu olho ela, ela já tá ali ensinando uma a fazer uma coisa, corrigindo a outra. Eu falei, deixa ela, tá matando a saudade dela, deixa. E aí Aham. ela sempre, e desde o início ela sempre falou: minha filha, mas isso você vai ver lá na frente que vai acontecer assim, assim, assado. Mas isso já aconteceu muito comigo. Então ela sempre dá o jeitinho dela de estar no meio, mesmo sem estar atuando diretamente com a ginástica. Uhum. E com relação a Amazonas, Manaus, né? Eu já fui 2 vezes lá pro ginásio Bianca Maia, né? Você é referência lá no teu estado. Como que é? Como que foi essa história do ginásio, de ter você como o nome, né? E hoje é inspiração para tantas ginastas lá daquela região. E antes era tão longe, hoje já não é mais tanto, né? Exatamente. Hoje, né, até com essa questão do mundo globalizado, informação e tudo mais, acabou que estreitou um pouco mais, né, essa distância do resto do Brasil. Mas a questão do ginásio em si foi por conta dos resultados dos Jogos Pan-Americanos, né? Quando a gente voltou dos Jogos Pan-Americanos de 2011, aí nós fomos recebidos com toda aquela festa, né? A primeira amazonense a conquistar 3 medalhas de ouro em uma edição só dos Jogos, enfim. E aí fomos recebidos pelo governador, né? Carro de bombeiro, toda aquela aquela cerimônia. E aí, nessa reunião, acabou que o governador falou, né? Porque na época a presidente falou: mas a gente não tem ainda um espaço aqui que é destinado para ginástica, e a gente tem vários talentos, enfim, mas não tem um espaço adequado para desenvolver. E até então, na verdade, eu treinava em beira de ginásio. Eu tive que sair de Manaus, inclusive, por conta da falta de estrutura, né? Então nós decidimos ir para Florianópolis por conta da falta de estrutura na cidade. Então, quando ele prometeu o ginásio, aí foi uma alegria. Ele falou: não, tudo bem, a gente só queria um ginásio, mas ele falou: tudo bem, a gente vai construir esse ginásio, vocês vão ganhar o ginásio, desde que ele leve o nome da Bianca. Aí a gente, ué, tudo bem, então vamos lá. Daí inauguraram o ginásio, inclusive com o Campeonato Brasileiro em 16? 2016. É. Acho que foi em 2016. Aí aproveitou a oportunidade de fazer a primeira competição lá, para já apresentar o ginásio para todo mundo, né? É claro que o ginásio por si só, ele não vai fazer todo o milagre, né? A gente hoje tem uma estrutura adequada para desenvolver a modalidade, mas o ginásio sozinho não faz nada, né? Uhum. A gente precisa também de investimento em treinadores, nos clubes, em capacitação, em cursos, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque quem movimenta o ginásio são as pessoas. Então, e eu sempre que eu vou a Manaus, quando eu posso, eu converso sobre isso, eu falo sobre isso, porque realmente questão de manutenção do ginásio, questão de trazer novos treinadores, questão de levar as meninas, as ginastas que têm potencial para estar fazendo curso, para estar fazendo especialização, enfim, para que realmente a gente dali possa usufruir. Né? Hoje as meninas têm uma condição de treinamento que eu nunca tive em Manaus, nunca tive. Nunca tive um tablado, nunca tive um ginásio, nunca tive altura, nunca tive um ginásio disponível 24 horas para mim. Então, hoje ela já tem grandes passos na frente, realmente, mas a gente precisa realmente desse investimento em pessoas também. Só de ter ar-condicionado já ajuda naquele calor, né? Esse é o próximo passo do ginásio, já está Não tem? Eu lembro que prometido. tinha ar-condicionado, acho que era só na salinha, então. Não, ele tem os ar-condicionados, mas ele ainda não está funcionando. Pelo menos até a última informação que eu tive, os ar-condicionados ainda não tinham sido instalados. Eles foram Ah, tá. colocados, mas ainda não tinham sido instalados. É que a gente aqui do Sul sofre muito pra lá. Eu também, eu que já estou Eu fora de lá há tanto tempo, eu também sofro, eu sei que é difícil, mas realmente a climatização do ginásio é uma coisa que está lá em projetos e espero que seja concretizada em breve.
Eu sei que também, quando vocês vêm para cá, sofre muito, né? Eu acho que o brasileiro de 2019, 18, que foi aqui em Curitiba, meu Deus, Muito tadinha, a frio. gente ficou com frio pelas pessoas que vieram, porque estava assim insuportável de gelado. Mas é o nosso país tão grande, né, que acontece tudo isso. Para a gente já ir direcionando para o final, o que que você considera que é a principal diferença entre ser ginasta e treinadora? E como que você conseguiria descrever essas dificuldades e facilidades, né? E como que você supera elas, né? Lá atrás, enquanto ginasta e hoje como professora. Olha, Val, eu acho que assim, eu achava que o mais difícil era ser ginasta. Mas hoje, como treinadora, eu vejo que ser treinadora é mais complicado. Porque, assim, o único papel da ginasta realmente é treinar, né? O único papel da atleta é treinar e tá ali se dedicando. Como treinadora e também como gestora do meu próprio clube, que eu acho que ainda é uma função a mais, né? A gente acaba sendo um pouco da Bianca treinadora, da Bianca professora, da Bianca RH, da Bianca psicóloga, da Bianca, sabe? Um pouco disso tudo. E ainda ter a questão de fazer planejamento, vamos lá, ver se isso aqui tá dando certo, Campeonato Brasileiro tá chegando, então vamos aqui modificar isso aqui, ali, assado, é arbitragem, é curso, é capacitação, reciclagem. Então, assim, você conseguir dar conta é uma carga mental muito maior. E ainda tem a questão de que a partir do momento que a sua ginasta entra para competir, você não pode mais fazer nada por ela. Você só vai ficar ali assistindo e rezando para que ela faça melhor, para que ela consiga ir bem. Então, como ginasta, eu conseguia resolver meus problemas, digamos assim. Eu tô Uhum. ali, eu me resolvo, sabe? E como treinadora, você tem que resolver isso no antes, para que na hora você só realmente curta o momento, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença e eu acho que realmente ser treinador é uma responsabilidade muito maior, além do que não só a responsabilidade com o treinamento, como a responsabilidade com o atleta. Enfim, é uma loucura. Essa semana eu abri uma caixinha aqui com perguntas. Eu tive duas perguntas muito interessantes e já ligando essa questão de gestão, né? O que que você considera que são habilidades extras? Você comentou de ginastas que frequentemente vão possivelmente virar treinadoras, né? São habilidades extras necessárias para quem vai buscar essa transição de carreira. Bom, Val, eu acho que a questão de você ter realmente o contato com o aparelho, né, desde cedo, isso vai te trazer uma facilidade na hora de você ensinar, porque para mim eu acho que a parte mais difícil realmente é você conseguir ensinar o manejo dos aparelhos. Inclusive, eu consigo perceber uma desistência muito grande das ginastas quando elas deixam de competir mãos livres e passam a realmente só competir com o aparelho porque para elas é algo muito difícil de dominar, né? É o que frustra elas, não é? Até quando tá ali no infantil, onde elas ainda têm uma mãos livres, alguma coisa, você percebe que elas são muitas. E aí no juvenil a peneira já vai, né, selecionando algumas. Então essa questão da habilidade com o aparelho, de você ter essa segurança, eu acho que é um diferencial de quem foi ginasta, né? E para quem não foi ginasta e tá entrando nesse mundo de ser treinador não tem outro jeito, é você aprender, é você ter que pegar o aparelho e aprender, porque como é que você vai ensinar algo que você realmente não sabe, que você realmente não domina? É claro que talvez você não consiga ensinar tão profundo e tão experiente, algo tão, como eu posso dizer, algo tão mirabolante assim, mas você consegue ensinar a base, você consegue ensinar o básico e a partir dali a ginasta mesma vai desenvolvendo, né? A Então isso complexidade é vai sendo construída também, né? exatamente. Inclusive, eu vi até que você também vai fazer uma live com a Isabela, que De ela manejo tem um de aparelhos. curso de manejo de aparelho. Então, sempre quando eu posso, eu faço isso com as minhas professoras que trabalham dentro do meu clube também, porque muitas não foram ginastas, muitas nem vieram da área da dança ou outra coisa assim, e hoje querem trabalhar com ginástica. Então, eu percebo que para elas é uma dificuldade, né? Então, às vezes ensinar o toque de um aparelho, ensinar como que, até mesmo ensinar a ensinar, né? Não Uhum. precisa nem dominar totalmente aquele movimento, mas se você souber ensinar a ensinar, tá tranquilo, tá ótimo.
Então, é um diferencial realmente você entender esse movimento no seu corpo antes. E a questão da gestão em si, né, que você falou, quando eu me mudei para Salvador, como eu falei, eu sabia que eu queria trabalhar com ginástica, só que eu não sabia bem como. Então, assim, a Bianca queria trabalhar com ginástica, mas na cabeça da Bianca era: eu vou ser treinadora, eu vou dar treino, eu vou fazer o que eu sei. E no meio do caminho, não foi nada disso. Inscrição, taxa, isso, arbitragem, milhões de coisas a mais. E vai música, e a data de inscrição de um campeonato que já é de outra, e a viagem, a A passagem, e tem que viagem. fazer o roteiro, e tem que não sei o quê. E fora isso, ainda tem, quando a Bianca viaja, tem a empresa que a Bianca deixa aqui. Então ainda tem a Bianca gestora, a Bianca empresária, a Bianca administradora, financeiro, RH. Então, assim, a Bianca empresária, ela foi se construindo também junto com a Bianca treinadora, porque eu entendi que para a Bianca treinadora existir, tinha que ter todo esse suporte aqui embaixo, né? Então, realmente foi algo que foi aos poucos, entre erros e acertos também. Da mesma forma que minhas ginastas erram e acertam todos os dias, eu também fui entendendo como é que funcionava. Então, eu lembro que no meu primeiro torneio regional, inclusive, olha só que bobeira, eu viajei. E aí, na época, as mães falavam assim: ah, não, vai ter alojamento, então vamos ficar no alojamento. Tá, vamos ficar no alojamento. Quando eu cheguei no alojamento, eu falei assim: não, gente, a gente não vai ficar assim. E, tipo assim, total inexperiente, sabe? Tipo assim, eu não pesquisei antes como que era o alojamento. E, assim, coisa boba, sabe? Que você, antes de fazer uma viagem, você tem que montar o roteiro, tem que... Então, assim, realmente foram erros e acertos ao longo dos anos que foram se aprimorando, né? E aí, hoje, eu entendo de muita coisa, tanto de gestão, quanto de administração, quanto de inscrição de campeonato, que antes eu não sabia, né? Então... Por isso que às vezes Eu ser acho que ginasta só tem que cuidar dos aparelhos, do colã e da sapatilha, não é? e de, de Outras facilidades. lançar e de lançar e recuperar, tá Veja ótimo. só. E o que que você acha que é indispensável para o profissional estudar sobre a GR para poder trabalhar a partir dessa transição aí? Você fala do profissional que sai da área tá saindo de ginasta para treinador. O que que Perfeito. é imprescindível estudar? Como eu te falei, para mim imprescindível é passar pela faculdade, porque realmente só o conhecimento técnico e motor do esporte não vai te preparar para dar treino, né? Você precisa ter esse conhecimento do que as disciplinas do curso de educação física vão te proporcionar, do que uma especialização vai te proporcionar, do que, enfim, cursos e mais cursos vão te proporcionar. E além disso, acredito que seja a paciência, resiliência. Eu acho que tudo aquilo que a gente fala para as nossas ginastas serve para a gente também. Não é só para elas, não pode ser da boca para fora para as ginastas. A gente tem que absorver um pouco do que a gente fala para elas todos os dias. Você tem que ser corajosa, você tem que ser resiliente, você tem que acreditar, você tem que trabalhar, você tem que buscar aquilo que você quer. Então, todas as vezes que eu falo, eu absorvo porque isso serve para mim também. Coloca o espelhinho lá, né? E pega para você também, né? Verdade. Exatamente. Bom, para a gente finalizar mesmo, eu quero que você deixe um recado aqui, se for possível, para quem atua na modalidade e que às vezes se sente aí desafiado, né, com esse ser professor, ser treinador de GR e como que você pode aí motivá-los também nesse momento? Bom, independente de ter sido ginasta ou não, de ter experiência na área ou não, a ginástica rítmica ela é um esporte extremamente completo, né, e complexo. Então, devido a essa complexidade, a gente também precisa se adequar para entregar o nosso melhor. Não é jogar xadrez, né, que é algo ali muito, são as jogadas já prontas. Não é como jogar xadrez, é algo muito maior. Então a gente precisa estar o tempo todo fora da nossa zona de conforto. Então, hoje eu vejo que existem muitas pessoas que trabalham com ginástica, mas acabam, às vezes, entrando nessa zona de conforto e, às vezes, por isso, não conseguem entregar um trabalho onde você diga assim: poxa, esse daqui é o meu melhor trabalho. Então, a gente tem que estar sempre se questionando isso, né? Será que hoje
eu vim preparado para dar essa aula, para dar esse treino? Será que hoje eu rendi? Não é o quanto minha ginasta rendeu, minha atleta rendeu. Será que eu rendi? Será que eu entreguei o meu melhor? Então, assim, trabalhar com amor, eu acho que é a primeira, é o pilar, né? Ali é a base de tudo, porque se você não faz com amor, você não vai ter vontade nem força de vontade Energia. para fazer nada. Energia nem nada. Você vai trabalhar ali no. Ai, que saco, mais um dia. Então, não é isso que a gente quer, né? Então, você tem que trabalhar com amor, você tem que estudar, entregar o que você pode de melhor, o que você tem de melhor e perseverar. Acho que é isso. Legal. E para a gente agora, encerrando, por mim, eu ficaria aqui a noite inteira, que eu adorei. Já sou fã como ginasta e a partir de agora me torno fã ainda mais dessa trajetória, né? Quero agradecer em nome de todo mundo aqui do canal pela sua dedicação, pelo esporte lá enquanto ginasta e hoje também aí enquanto profissional, construindo a tua metodologia, o teu clube, né? Fazendo a Bianca Maia ginasta nas tuas ginastas também. Eu acho que essa é a forma que a gente pode crescer cada vez mais. E você que saiu lá de Manaus, lá, né? Lá de tão longe, está chegando cada vez mais longe com as suas ginastas. Acho que isso é inspiração para todo mundo. Nós só temos a te agradecer pela tua história e pelo que ainda vai vir daqui para frente, com certeza. Então, conte sempre com a gente aqui do canal, com todos os professores também. Juntos somos mais fortes, né? Foi uma honra ter você por aqui. E quero muito, de verdade, agradecer as tuas palavras, tua forma de lidar com a ginástica, né? Que agora, te conhecendo um pouquinho mais, eu vejo que eu gostaria muito de que muitas pessoas fossem assim também, porque eu acho que é uma forma de você, pelo menos eu acho que se assemelha comigo, né? De você se cobrar, mas de você também ter um equilíbrio em tudo isso, né? De você ser exigente, trabalhar com excelência, de buscar a sua excelência, mas também de você se posicionar e de se perceber também como um ser humano importante, como alguém importante aí para nossa modalidade. Tudo que você trouxe aqui, acho que tem muito a agregar a todo mundo e todo mundo que estiver acompanhando aí, com certeza vai agradecer muito a você também. Muito obrigada. Ô, Val, eu que te agradeço de verdade. Como eu te falei, a gente se conheceu quando eu fui para Santa Catarina e desde lá eu acompanhei seu trabalho como treinadora também. E sempre acompanhei seu canal desde o iniciozinho, né? Ano passado, quando você criou. E eu, ai, que bacana, vou seguir. E eu assistia e tudo. E eu acho que é justamente juntos somos mais fortes, né? Então, a gente espera que a ginástica ela se torne realmente esse esporte mais massificado, mais humanizado, onde a gente possa sim expressar os nossos resultados, porém com respeito, né, nessa relação treinador-atleta, e todo mundo só tem a ganhar. Com certeza, né? O esporte é esse o objetivo, né? Que a gente faça o bem através do esporte e o nosso esporte aí lindo como a ginástica crescendo cada vez mais, só tem a aumentar o número de crianças procurando e se a gente tiver, enquanto profissional preparado, a gente vai conseguir fazer a nossa modalidade e as crianças também, as novas gerações serem cada vez melhores, né? Então, por hoje a gente encerra, mas quero também deixar o convite aí que muito em breve teremos Brielle, que foi sua companheira de equipe por aqui, né? A Gisele também nos próximos dias falando aí de faculdade. Teremos aí alguns encontros bacanas. Agradeço também seus convites, né? A todo mundo aí para participar, porque realmente é importante que todo mundo esteja com a gente por aqui. Um beijo, então, Bianca. Beijo, Val. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente.